Cumprimentamos a todos na graça e paz do Senhor Jesus. Está chegando a Voz da Escola Dominical, apresentando os comentários sintetizados da lição bíblica publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste trimestre, estamos estudando o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Comentários de autoria do pastor Claudionor Andrade. Este programa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, presidida pelo pastor Efraim Soares de Moura, organizado pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical, com superintendência geral do pastor Luiz Carlos Vilarinho e superintendência da sede a cargo do evangelista Marildo da Mata. A edição e apresentação estão sob a responsabilidade deste que vos fala, Eli Cruz. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Meus passos, Salvador.
Antes de dar início aos comentários da lição de hoje, queremos convidá-los para o culto da Ceia do Senhor, hoje a partir das 19 horas, que contará com a presença do pastor Ângelo César. O culto será realizado em nosso templo central, localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, aqui em Itumbiara. Lição 5. A unidade da raça humana. Texto áureo. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Estas perguntas estão registradas no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 10. A verdade prática da lição, aquela verdade, aquele conceito central, diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica consta no livro de Atos, capítulo 17, dos versos 22 ao 28. Está escrito o seguinte: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque dele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ao pensarmos que bilhões de seres humanos habitam a face da Terra, em abril de 2019 eram 7,7 bilhões de pessoas. Veremos que outros tantos bilhões já devem ter povoado a Terra desde a criação do homem. Então verificaremos que não há dois seres humanos iguais ou idênticos, conforme demonstram as técnicas de identificação. Parece então muito difícil entender que a humanidade tenha alguma unidade. Hoje comentaremos sobre a unidade da raça humana. Veremos o conceito de unidade, pontuaremos sobre a unidade e a diversidade humana, falaremos sobre a universalidade do pecado e, por fim, ressaltaremos a necessidade da graça de Deus para toda a raça humana. Voz das Assembleias de Deus. Você ouve a Voz da Escola Dominical, através das ondas da Rádio Mega FM, operando em 106,1 MHz e também em podcast gravado na internet. Hoje, em nosso templo matriz, haverá culto de adoração. O nosso templo está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, aqui na cidade de Itumbiara.
padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Oh, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Já falamos da unidade racial, falaremos agora da unidade linguística do ser humano. Há uma suposição de que o idioma falado por Adão e Eva fosse o hebraico e que nessa língua ambos conversavam com o Senhor na viração do dia. Mas naqueles inícios tão distantes, tão longínquos, não havia nem o hebraico, nem qualquer dos idiomas conhecidos. Não resta a menor dúvida de que o primeiro idioma humano era de origem divina, porque tudo quanto somos e temos
procede do Senhor, inclusive o dom da linguagem. Logo, a língua primeira da humanidade, vinda diretamente de Deus, perduraria até o evento da Torre de Babel. Sobre o idioma hebraico, no qual foi escrito o Antigo Testamento, só haveria de surgir com o advento dos 3 patriarcas sagrados, Abraão, Isaque e Jacó. Os descendentes de Noé, desde o término do dilúvio, ainda falaram o idioma adâmico, o primeiro da humanidade, por uns 300 anos, estima-se. Então, já morto o segundo patriarca universal, Noé, seus descendentes, rebelando-se contra o Senhor, quanto à povoação universal do planeta, põem-se a construir uma torre, cujo topo, pensavam, alcançaria o céu. É claro que eles não se referiam ao céu como a morada do Altíssimo. Era uma hipérbole muito bem trabalhada retoricamente, cujo objetivo era juntar a todos em torno daquele projeto iníquo e apóstata. Os seres humanos daquele então sabiam perfeitamente que nem as baixas nuvens eles poderiam ser capazes de tocar com aquela construção. A iniquidade tem mesmo as suas arrogâncias e soberbas. Sempre acha que poderá superar o Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que a língua primeira fora dada ao homem, agora em Babel essa língua era tirada. O mais belo falar humano desaparece repentina e sobrenaturalmente. A partir daquele momento, a descendência de Noé, que estivera congregada em um só lugar e falando um só idioma, se dispersa por toda a terra numa confusão linguística. Os filhos de Sem aglutinam-se agora em seus novos idiomas. Logo em seguida, dividem-se em outras línguas e mais tarde subdividem-se em outros falares e dialetos. O mesmo aconteceria aos descendentes de Jafé e de Cã. Doravante precisariam de intérpretes e peritos a fim de se entenderem. Foi a partir do evento da Torre de Babel que começaram a surgir os troncos das línguas atuais. No Oriente Médio e na África do Norte, o tronco semita. Em partes da Índia e do atual Irã e da Europa, o indo-europeu. Na África, abaixo do Saara, o tronco camita, e no extremo oriente os idiomas tinos e assim por diante. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, liderada pelo pastor Efraim Soares de Moura, apresenta programação radiofônica diária através da rádio Mega FM, operando em 106,1 MHz nos seguintes horários. De segunda a sábado, das 12 às 13 horas, acontece a Voz das Assembleias de Deus.
Todos os domingos, das 11 às 12 horas, a Voz da Escola Dominical. E todas as noites, de 22 horas e 30 minutos até a meia-noite, o pastor Luiz Carlos Vilarinho apresenta o programa Mega Noite com Cristo. Porque te abates, ó minha alma, espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Quem te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencerá, Jesus virá. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Já falamos da unidade racial,
falaremos agora da unidade linguística do ser humano. Há uma suposição de que o idioma falado por Adão e Eva fosse o hebraico e que nessa língua ambos conversavam com o Senhor na viração do dia. Mas naqueles inícios tão distantes, tão longínquos, não havia nem o hebraico, nem qualquer dos idiomas conhecidos. Não resta a menor dúvida de que o primeiro idioma humano era de origem divina, porque tudo quanto somos e temos procede do Senhor, inclusive o dom da linguagem. Logo, a língua primeira da humanidade, vinda diretamente de Deus, perduraria até o evento da Torre de Babel. Sobre o idioma hebraico, no qual foi escrito o Antigo Testamento, só haveria de surgir com o advento dos 3 patriarcas sagrados, Abraão, Isaque e Jacó. Os descendentes de Noé, desde o término do dilúvio, ainda falaram o idioma adâmico, o primeiro da humanidade, por uns 300 anos, estima-se. Então, já morto o segundo patriarca universal, Noé, seus descendentes, rebelando-se contra o Senhor, quanto à povoação universal do planeta, põem-se a construir uma torre, cujo topo, pensavam, alcançaria o céu. É claro que eles não se referiam ao céu como a morada do Altíssimo. Era uma hipérbole muito bem trabalhada retoricamente, cujo objetivo era juntar a todos em torno daquele projeto iníquo e apóstata. Os seres humanos daquele então sabiam perfeitamente que nem as baixas nuvens eles poderiam ser capazes de tocar com aquela construção. A iniquidade tem mesmo as suas arrogâncias e soberbas. Sempre acha que poderá superar o Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que a língua primeira fora dada ao homem, agora em Babel essa língua era tirada. O mais belo falar humano desaparece repentina e sobrenaturalmente. A partir daquele momento, a descendência de Noé, que estivera congregada em um só lugar e falando um só idioma, se dispersa por toda a terra numa confusão linguística. Os filhos de Sem aglutinam-se agora em seus novos idiomas. Logo em seguida dividem-se em outras línguas e mais tarde subdividem-se em outros falares e dialetos. O mesmo aconteceria aos descendentes de Jafé e de Cã. Doravante precisariam de intérpretes e peritos a fim de se entenderem. Foi a partir do evento da Torre de Babel que começaram a surgir os troncos das línguas atuais. No Oriente Médio e na África do Norte, o tronco semita. Em partes da Índia e do atual Irã e da Europa, o indo-europeu. Na África, abaixo do Saara, o tronco camita e no extremo oriente os idiomas tinos e assim por diante. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. A
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, com presidência do pastor Efraim Soares de Moura, realiza cultos nos seguintes dias e horários. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e 19 horas, culto de adoração. Terça-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, 15 horas, a tarde da vitória. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto organizado pelo Círculo de Oração Coluna de Fé. Quinta-feira também ocorre a pré-aula da Escola Bíblica Dominical promovida pelo CAPED. Nos demais dias da semana, ocorrem cultos nos templos de nossa cidade e campo. O nosso templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, aqui em Itumbiara. Dando continuidade ao tema da soteriologia, ou da salvação da humanidade,
reiteramos a afirmação bíblica de que todos pecaram, e não apenas esta ou aquela etnia, nem somente os de língua europeia ou os africanos, mas a maldição do pecado original alcançou toda a humanidade. A boa notícia é que todos, judeus e gentios, podemos ser salvos e viver um novo relacionamento com Deus. A unidade da espécie humana também é plena no que diz respeito ao pecado de Adão e à salvação que se pode obter em Jesus Cristo. Em Adão, todos pecaram, todos pecamos. A origem genética da espécie humana nasceu em pecado e a sua descendência moral e espiritual ficou comprometida. Teologicamente, esse é o nome dado como pecado original, por ter sido a transgressão matriz que haveria de gerar todas as iniquidades e rebeliões contra o Criador. O pecado original é o desejo de igualar e superar a Deus. É o orgulho, a soberba e a indiferença que faz o ser humano com Deus, que amorosa e bondosamente nos mantém. Tal sentimento que brotou no primeiro querubim ungido e que por pouco não se petrificou no coração de Eva, a mãe de todos os viventes, foi também por meio do descendente da mulher, o Senhor Jesus, que esse pecado pode ser retirado do ser humano. A culpa maior que recaiu sobre o homem devido à sua responsabilidade como chefe da espécie humana pode ser agora totalmente derrubada, pode ser agora totalmente redimida em Jesus Cristo. Com efeito, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. O que o apóstolo deixa bem claro nesta passagem é que Adão caiu conscientemente, sabia o que estava fazendo. Quanto à mulher, além de achar-se vulnerável e desacompanhada no momento da tentação, foi dialeticamente iludida e enredada a cometer apostasia e pecar contra Deus. E já instrumentalizada pelo diabo, não teve dificuldade alguma em levar o esposo a um erro mais grave, porquanto este pecou sabendo que estava pecando. Este cuidado devemos ter, porque o pecado consciente e voluntário é algo gravíssimo e devemos tomar muito cuidado e vigiar para não pecarmos consciente e voluntariamente contra o Senhor. Voz das Assembleias de Deus.
A proposta deste programa radiofônico é a divulgação dos temas estudados em cada assunto da escola bíblica dominical. Porém, recomendamos que você frequente uma aula regular da EBD para aprofundar seus conhecimentos e desfrutar da convivência entre os irmãos em Cristo, convivência essa que gera benefícios de amor em nossos corações. Nós temos uma escola bíblica dominical, a qual é realizada aos domingos a partir das 9 horas, e ali temos professores dedicados a ensinar crianças, adolescentes e adultos. Nosso templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, centro aqui em Itumbiara. Você e família é nosso convidado especial a frequentar nossa escola bíblica dominical.
Dando continuidade ao tema da soteriologia, ou da salvação da humanidade, reiteramos a afirmação bíblica de que todos pecaram, e não apenas esta ou aquela etnia, nem somente os de língua europeia ou os africanos, mas a maldição do pecado original alcançou toda a humanidade. A boa notícia é que todos, judeus e gentios, podemos ser salvos e viver um novo relacionamento com Deus. A unidade da espécie humana também é plena no que diz respeito ao pecado de Adão e à salvação que se pode obter em Jesus Cristo. Em Adão, todos pecaram, todos pecamos. A origem genética da espécie humana nasceu em pecado e a sua descendência moral e espiritual ficou comprometida. Teologicamente, esse é o nome dado como pecado original, por ter sido a transgressão matriz que haveria de gerar todas as iniquidades e rebeliões contra o Criador. O pecado original é o desejo de igualar e superar a Deus. É o orgulho, a soberba e a indiferença que faz o ser humano com Deus, que amorosa e bondosamente nos mantém. Tal sentimento que brotou no primeiro querubim ungido e que por pouco não se petrificou no coração de Eva, a mãe de todos os viventes, foi também por meio do descendente da mulher, o Senhor Jesus, que esse pecado pode ser retirado do ser humano. A culpa maior que recaiu sobre o homem devido à sua responsabilidade como chefe da espécie humana pode ser agora totalmente derrubada, pode ser agora totalmente redimida em Jesus Cristo. Com efeito, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. O que o apóstolo deixa bem claro nesta passagem é que Adão caiu conscientemente, sabia o que estava fazendo. Quanto à mulher, além de achar-se vulnerável e desacompanhada no momento da tentação, foi dialeticamente iludida e enredada a cometer apostasia e pecar contra Deus. E já instrumentalizada pelo diabo, não teve dificuldade alguma em levar o esposo a um erro mais grave, porquanto este pecou sabendo que estava pecando. Este cuidado devemos ter, porque o pecado consciente e voluntário é algo gravíssimo e devemos tomar muito cuidado e vigiar para não pecarmos consciente e voluntariamente contra o Senhor. Já falamos que em Jesus Cristo todos podemos ser salvos. Se no primeiro Adão todos pecamos, no último Adão nos é facultada a oportunidade de sermos eficazmente salvos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 22, disse: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
Por que o Senhor Jesus é assim descrito pelo apóstolo? A pergunta requer uma séria reflexão acerca de nossa salvação eterna. Nosso Salvador é assim descrito por ser a primeira e a última alternativa do homem enredado no pecado, do primeiro Adão, de ser salvo. Ele, Jesus Cristo, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo teve origem e nele tudo se consumará. E sendo Jesus Cristo o último Adão, conclui-se que antes dele não houve Salvador, nem depois dele haverá Salvador algum, conforme declara Pedro perante as autoridades do Sinédrio em Jerusalém. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Portanto, caro ouvinte, se você ainda não teve um encontro pessoal, se não teve ainda uma experiência com o Senhor Jesus, receba-o agora mesmo, por meio do Espírito Santo. Ele é o Salvador de todos os homens. Nele não há acepção de pessoas. Ele e somente Ele pode reunir todas as famílias da terra na única e perfeita união que é a sua igreja, a Imaculada Igreja de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te damos graça. Nós te agradecemos sinceramente, porque a diversidade do ser humano que nós vimos nesta manhã, cada um tem sua identidade, cada um tem suas emoções. Nessa diversidade há uma unidade. Todos nós viemos do mesmo tronco, todos nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. E como todos nós pecamos em Adão, em Ti, ó Jesus Cristo, todos podemos ser salvos. E nós cremos em Ti, nós recebemos a Ti como nosso único e suficiente Salvador. Alcance, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, cada coração, cada vida. Senhor, fazendo-nos ter essa certeza, a certeza da salvação eterna, que por invocar o Teu nome seremos salvos. Obrigado, Senhor, por Tua salvação. No Teu nome nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou, me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, oh, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós aqui, pastor, com Jesus, A vergonha da cruz. a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com ele emular uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Reiteramos o convite para o culto de ceia do Senhor, hoje, com a presença do pastor Ângelo César. Os hinos tocados nesta edição foram Guia-me Sempre, com Júnior, Alvo Mais Que a Neve, com a Soraya Moraes, A Alma Batida, Nani Azevedo, Cristo Virá, Orquestra e Coral do Ministério AD Nipo, Deixa Entrar o Rei da Glória, com a Gisele Cristina, e a Mensagem da Cruz nas vozes de Marcelo Dias e Fabiana. E assim vamos encerrando mais um programa A Voz da Escola Dominical. Caro ouvinte, agradecemos a sintonia. No próximo domingo, dia 9 de fevereiro, se nos permite o Senhor,
voltaremos com a lição de número 6, com o título A Sexualidade Humana. Que tenhamos todos uma ótima semana, na graça e na paz do Senhor.